Olá, graça e paz, boa noite a todos. Estamos aqui retornando para o segundo dia deste grande propósito em orações, falando sobre superação. Sim, estamos no terceiro módulo com o tema principal, fé
em vez de medo durante a pandemia. Em uma época onde o medo está se empoderando de muitos corações, mesmo aqueles corações que creem em Jesus, é tempo de se levantar, é tempo de ser ousado na fé, de brilhar a luz do amor de Jesus nos corações daqueles que estão ao nosso redor. Junte-se ao projeto A Marca da Promessa, que mostrará como a palavra de Deus permite que o Espírito Santo produza calma, confiança em seu interior. E hoje, meu irmão, minha irmã, eu peço que inicialmente você se desconecte de tudo neste terceiro módulo, falando sobre superação, fé em vez de medo durante a pandemia. Neste segundo dia, eu trago um tema de reflexão nesta noite. Ele tem a solução. Pode ser difícil ter uma fé forte em tempos de medo. Quando tudo o que você vê ao seu redor é preocupação e incerteza, é difícil não permitir que isso influencie seus pensamentos, seu ser e seu estilo de vida diário. Como podemos permanecer firmes na nossa fé? Neste segundo dia, vou compartilhar passos que você deve dar para não ser tomado pelo medo. Vamos lá. Eu trago perguntas para aplicar em sua vida. Primeiro, quão forte você se sente em sua fé neste momento? O que você acha que isso significa? Segundo, o que a sua reação à pandemia do coronavírus te diz a respeito de sua fé em Jesus? Terceiro, agora abra sua Bíblia e leia o Salmos 139, versículo 16. Quais são as consequências de Deus ter escrito todos os teus dias quando ainda nenhum deles existia? Quarto, o que essas palavras significarão para você no seu último dia de vida, quando for a hora, mais cedo ou mais tarde? Quinto e último, tire um tempo para orar a Deus para que o Espírito Santo escreva estas verdades poderosas em seu coração. E hoje eu trago o livro de Salmos, capítulo 139, versículo 16. A palavra diz: os teus olhos me viram a substância ainda informe, e no teu livro foram escritos todos os meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nenhum deles havia ainda. Amém e graças a Deus. Meu irmão, minha irmã, peço que você se desconecte de tudo e preste atenção na mensagem que eu trago hoje para a sua vida. Isso muito baseado sobre as perguntas que eu citei para você exercitar no dia de hoje. A onipotência de Deus. Meu irmão, minha irmã, todos os nossos dias foram escritos por Deus no seu livro. Temos que estar alinhados com esse destino profético que Deus escreveu para nós. Primeiramente, desejo que, nesta noite, no qual você está ouvindo, este segundo dia deste tema precioso e valoroso para a nossa vida, uma noite, um dia abençoado e graça, compartilhar uma palavra do Senhor para os nossos corações. Sabemos que neste salmo o rei Davi expressa os atributos da onisciência, onipresença e onipotência de Deus eterno e soberano de maneira gloriosa, dizendo que dele não se pode esconder, nem tentar guardar algo em oculto dentro de nós mesmos. Afinal, ele sabe tudo o que aconteceu, acontece e acontecerá dentro e fora de nós. Conhece nossa estrutura e nossos pensamentos e emoções. Mas gostaria de apenas me ater no versículo em questão, no versículo do dia, onde fica evidente que o Senhor já havia escrito e determinado cada dia de nossas vidas. Mesmo sem sermos gerados e vir ao mundo,
Deus já tinha em seu coração um propósito, um plano para os nossos dias. Infelizmente, por não nos preocuparmos e buscarmos a vontade e o projeto de Deus para nós, fazemos de maneira errada o uso do tal livre-arbítrio e acabamos atrasando e até atrapalhando o que Ele determinou para as nossas vidas. E você sabe qual é o resultado de tudo isso? Veja o que nós estamos passando neste atual momento da nossa vida. No ano de 2020, são decepções e frustrações por escolhas erradas. O apóstolo Paulo disse: quem nos separará do amor de Cristo? A tribulação ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada. Romanos 8, versículo 35. Nada, nem ninguém, ou quase ninguém, pode nos separar do amor de Deus revelado no sacrifício de Jesus Cristo naquela cruz. Precisamos ter consciência que o único objeto de impedimento entre o projeto de Deus em nossas vidas somos nós mesmos. Somente eu e você podemos abortar o propósito do Senhor, escrito e determinado para os nossos dias. Olha, meu irmão, minha irmã, sejamos sábios. Olha, meu irmão, minha irmã, deixemos as coisas que o Altíssimo já havia sonhado e projetado acontecer em nós e para nós. Os meus, os seus, os nossos sonhos nunca serão melhores e maiores do que as coisas que Deus já havia escrito. Como diz o profeta Isaías, porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor, porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Isaías 55, versículos 8 e 9. Que o autor da vida continue a escrever nossas histórias, pois com ele o fim sempre será melhor que o começo. Somente Ele, o Deus vivo, e mais ninguém conhece o amanhã. Meu irmão, minha irmã, às vezes parece que a vida é uma estrada longa e íngreme. Parece não haver fim para os desafios e problemas que enfrentamos. Aí me lembro de que Deus conhecia esse caminho muito antes de eu nascer. Ele sempre soube das dificuldades que eu passaria e as dores que nunca conseguiria explicar. Ele sabe e está sempre ao nosso lado. Qual a dor ou tristeza que você está enfrentando hoje, meu irmão, minha irmã? Pode ser o peso das expectativas dos seus pais, a preocupação com os problemas familiares, a dor da doença ou qualquer outra dificuldade que faz parte da vida. Com certeza você diz: Deus, não me traia a este lugar. Deve haver outro caminho mais fácil. Mas alguém de nós é inteligente o suficiente para conhecer outro trajeto que nos transformaria em pessoas mais sábias e santas? Não. Nosso Pai conhece o melhor caminho dentre todos os possíveis, que nos levará à maturidade nele. Seus caminhos e pensamentos são mais elevados do que os nossos. Podemos humildemente seguir na trilha que Ele traçou para nós no dia de hoje, confiando em sua absoluta sabedoria e seu perfeito amor. Ele é mais sábio e mais amoroso do que jamais conseguiremos entender. O Senhor sabe todas as coisas e não nos guiará ao caminho errado. Aquiete-se e saiba que Ele é Deus para te orientar quando a caminhada estiver difícil. O que Deus é, será sempre suficiente. Deus jamais o guiará por um caminho errado. Meu irmão, minha irmã, eu trago no dia de hoje uma ilustração de uma reflexão de Max Lucado, um ser humano. Vamos lá. Certo dia eu estava cuidando do nosso bebê durante a noite e a respiração de Jenna ficou mais lenta. Eu baixei meu ouvido perto da boca dela para ver se ela estava viva. E quando ela fazia um barulhinho e ofegou, eu também fiz,
Foi aí que uma tsunami de sobriedade me invadiu. Nós estávamos encarregados de um ser humano. Não me importa o quão duro você seja. Você pode ser uma arma secreta da Marinha que mergulha por trás das linhas inimigas. Não importa. Todo pai e mãe se derrete no momento em que ele ou ela se sente a força completa da paternidade ou maternidade. Como eu entraria nessa? Mães têm 36 semanas de lembretes dando cotoveladas dentro delas. Pais, nossos chutes nas vísceras vêm mais tarde, mas vêm. E para mim, veio há anos atrás, no silêncio da meia-noite, na sala de um apartamento, enquanto eu segurava um ser humano nos meus braços. E eu encerro com a seguinte lição sobre o dia de hoje. Aqui a onipresença é o tema, uma verdade a qual a onisciência naturalmente conduz. Para onde me irei o teu espírito? Não o que o salmista desejasse se afastar de Deus ou evitar o poder da vida divina. Mas ele faz esta pergunta para deixar claro o fato de que ninguém consegue escapar à existência que tudo sonda, e é a observação do grande espírito invisível. Observe como o autor torna a questão pessoal para si mesmo. Para onde me irei? Seria bom se todos nós aplicássemos desta maneira a verdade aos nossos casos. Seria sábio e prudente que cada um dissesse: o Espírito do Senhor está sempre à minha volta. O Senhor é onipresente também para mim. Ou para onde fugirei da tua face? Se cheio de temor eu corresse para escapar desta proximidade de Deus que se tornou o meu terror. Para onde eu poderia ir? Para onde? Para onde? Ele repete o seu clamor. Não lhe vem nenhuma resposta. A resposta à sua primeira pergunta, para onde? É o seu eco. Um segundo para onde? Dos olhos de Deus. Ele não consegue se esconder. Mas isso não é tudo. Da presença de Deus imediata, real e constante, ele não consegue sair. Nós devemos estar, quer o desejemos ou não, tão próximos de Deus como a nossa alma está próxima do nosso corpo. Isso faz com que o pecado seja uma obra terrível, pois com ele ofendemos o Todo-Poderoso e cometemos atos de traição aos pés do seu trono. Sair da sua presença ou fugir dele não podemos, nem por paciente viagem, nem por apressada fuga. Conseguimos escapar da divindade que tudo cerca. A sua mente está na nossa mente. Ele está dentro de nós. O seu espírito está acima do nosso espírito. A nossa presença está sempre na sua presença. Assim seja, assim diz o Senhor. Amém, amém e amém. Graças a Deus, graças a Deus. Pai amado, bendito Pai Celestial, Pai de todas as nações. Obrigado, Senhor, por este segundo dia falando sobre fé, neste momento da pandemia, no momento em que o coronavírus assola o mundo inteiro. Oramos e pedimos proteção no dia de hoje, pedimos sabedoria, pedimos que oriente e capacite a nossa fé, a nossa esperança, a nossa perseverança. Diante de Ti, louvamos e agradecemos o Seu santo nome e que o Senhor abençoe a cada um de nós, nossos familiares, nossos filhos e filhas e todos que estão aí espalhados pelo mundo. Que nós tenhamos a consciência de que o Senhor é Deus, mesmo diante da a adversidade ainda continua no controle sobre todas as coisas. Em nome de Jesus agradecemos por este rico ensinamento, por esta rica orientação. Em nome de Jesus. Amém e graças a Deus.